Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo soy Daniel, maestro de língua espanhola. Vamos estudar? Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Então galera, vamos se preparar aí mais uma aula para o Enem, né? A aula de hoje nós vamos falar um pouco, trabalhar de leitura e interpretação de tirinhas e charges, né? Na aula 2 nós trabalhamos sobre leitura e interpretação no contexto de textos gerais. Agora nós vamos especificar nesses gêneros, né, discursivos aí, que é a charge e a tirinha, por conta de eles serem frequentes aí nas nossas provas vestibulares, né, não só no Enem, mas também em outros modelos aí de concurso, tanto na língua espanhola quanto na língua portuguesa. Então, geralmente é cobrado, galerinha. Então nós vamos aqui, né, começamos sempre com as nossas habilidades aí que são cobradas no Enem, né? Costumo sempre ressaltar a importância de conhecer cada uma delas, né? E hoje nós vamos trabalhar especificamente dentro da habilidade a associar vocábulos e expressões de um texto, né? Porque quando a gente está fazendo a interpretação, principalmente, né, para entender o sentido da expressão, a gente tem que conhecer um pouco aí dos vocábulos, ou seja, das palavras, né, o significado. Tanto do campo da semântica, que é o seu sentido, quanto da sua tradução mesmo literal. Tá? Também, geralmente, a gente trabalha um pouco com H8 ali, que é referência à produção cultural, né, como representação da diversidade. Então, como a charge e as tirinhas, elas trazem uma crítica social, elas trazem um contexto ali embutido, né? Costumo dizer que, às vezes, a tirinha, a charge, né, os quadrinhos em si, eles dizem mais do que um próprio texto aí, com uma página, 2 páginas, porque eles trazem todo ali um momento histórico. Então, galera, temos 2 conceitos básicos aí, né? Tem gente que acha que tudo é a mesma coisa, história em quadrinho, tirinha, charge, né? Aqueles cartoons, porque são bem semelhantes, na verdade, né? Eles têm mais características em comum do que propriamente as diferenças, né? A charge e a tirinha, por exemplo, elas se diferem poucas coisas, na verdade, né? Observe que ambas elas trazem críticas sociais, né? Então, por que uma crítica social? Porque geralmente, para você criar o efeito de humor, né? Não confundam o efeito de humor, galera, com piada, né? Geralmente, os alunos, eles confundem esses 2 termos. Ah, qual o efeito de humor da tirinha? A pessoa fala, não sei, não achei graça nenhuma, né? Porque o humor não é piada, não é para rir. Mas esse efeito de humor, geralmente, fala da crítica que está por trás daquilo ali. Então, isso que é chamado de efeito de humor, e não o ato de você rir, né? Mas ele se torna, de repente, né, um pouco sático, engraçado, porque eles usam, né, a maneira cômica para descrever uma possível realidade, né? Então, ambas contam com um recurso textual, né, que é a linguagem verbal e não verbal, ou seja, geralmente tem textos e tem imagens. E muitas vezes as imagens, elas dizem mais do que propriamente o texto escrito, né? Ambas fazem crítica social, como eu bem mencionei aqui, mas a diferença entre elas é o quê? A charge é formada apenas por um quadrinho, né? E a tirinha não, tem uma introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Tem mais quadrinhos, geralmente 5, 6 e outros até maiores, né? Mas também tem um limite, porque se passar dos 10, aí já se torna história em quadrinhos. Então a charge, ela vem apenas com um quadrinho, com um recurso verbal e não verbal, trazendo também uma crítica social. Já a tirinha, ela tem mais momentos, né? Geralmente um início, meio e fim, tá? E é formado por vários quadrinhos. Vamos ver como é que se aplica isso, né, na questão do Enem. Então observe aqui que temos um quadrinho. Se temos um quadrinho, já pergunto a vocês, isso é uma charge ou é uma tirinha? Isso é uma charge, né? De acordo com as características que eu mencionei, nós temos ali, né, as características que fazem nos interpretar que isso aí pertence ao gênero charge. Temos somente um quadro, né, temos o recurso verbal, que é os textos ali, né, os globos da fala, e temos o recurso não verbal, que é a imagem aí, no caso, né? Então vamos ver como isso é cobrado. Então aqui no meu enunciado, né, ele já fala o que é o gênero, né? Isso é bom quando o enunciado já me diz, né, qual o gênero ali que eu estou trabalhando.
A charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico reside no, né? Então, nós temos que ler ali, né, para ver, para tentar inferir aí ou verificar, de acordo com os meus conhecimentos de mundo ou da própria língua espanhola, essa questão da situação de disputa, né? Então, nós temos o primeiro globo ali que diz assim, já não é como antes, que quer dizer, né, já não é como antes. Aí o primeiro personagem ali da esquerda fala, Loreto a um duelo. Então, essa palavra duelo, né, a gente já, embora não conheça o significado do reto, mas o duelo em si já é uma situação de disputa. Então, a gente já consegue perceber ali, dentro daquelas primeiras falas, que essa palavra duelo nos faz entender que se trata de uma disputa, né? E esse loreto nada mais é do que te desafio, né? Do verbo desafiar. O verbo retar, nesse caso aí, é verbo desafiar. Então, nada mais é do que ter desafio a um duelo, a uma disputa, né? E aí nós observamos o cenário ali que está, né? Que está totalmente cercado ali por trás, todo o contexto da situação, né? Nós observamos que se trata de um cenário, né? Um cenário, ele é o novo misturado com o velho. Então, quando a gente lembra dessas disputas de homem contra homem, né? Nos faz pensar naquele cenário de Velho Oeste, né? Onde, ou de bem na Idade Média, aí, no moderno, assim, no início já, que tinha aquela disputa, né? Principalmente no Velho Oeste, ficava dois de frente, cada um com a pistola, aí virava de costa, né? Colava, andava 10 passos para a direita, no já os dois viravam, e quem matasse o outro primeiro tá tudo certo. Então, nos remonta a esse tipo de cenário, né? A disputa entre um homem e outro homem. Então, vamos ver o que o personagem, o outro, né? O da direita, responde. Está bien pardo, pero yo com el joystick e usted com as teclas. Opa, então nós temos ali, né, uma resposta bem fora do convencional das disputas de Velho Oeste. O que é que ele diz ali, né? Tudo bem, porém você vai com o joystick, aí eu tenho que saber o que é um joystick, né? Que no mundo atual, globalizado, o joystick é uma espécie de controle remoto para videogame, né? Ele é uma alavanca desses que a gente compra acessório, né? E aí você conecta ele no computador, né? Algumas pessoas que fazem uso de jogos, eles compram esses acessórios para facilitar, né, o desempenho. Controle, joystick, aqueles volantes, né? Então são acessórios para computador, para videogames, para facilitar o jogo. Então o joystick é um desses, tá? Então ele diz, ó, você vai com o joystick, ou seja, com o controle, e eu vou com as teclas, né? Ou seja, dentro de um cenário de disputa, de Velho Oeste, onde o tradicional, o comum, né, o que vem na nossa mente, é que eles estariam com a pistola, né, naquele cenário, vira de costa, conta 10 passos, virou de novo, meia volta e atira. Mas no caso aí as armas não são as convencionais. Estamos falando da tecnologia, então há uma relação, há uma crítica aí por trás, né? Porque que dentro do cenário de Velho Oeste aí, eu estou usando a tecnologia atual, né? Então qual o efeito de humor aí? A aceitação imediata da provocação, né? Na verdade, há até uma aceitação, né? O cara desafia ao duelo e ele aceita, de pronto. Porém, tem umas condições aí, então não vou excluir isso aqui de primeira, né? Geralmente o Enem faz isso, ele coloca a resposta que também poderia ser aceita, né? Mas que na verdade não é. Vamos ver a B. Descaracterização do convite é um desafio. Não, na verdade não tem descaracterização de nada, uma vez que o convite foi bem claro, de desafio a um duelo. Letra C, sugestão de armas não convencionais para um duelo. Opa, nós temos também essa possibilidade. Porque no primeiro momento ele aceita, mas ele dá uma sugestão ali, né? Que são armas não convencionais, uma vez que as armas convencionais para esse tipo de duelo, né, seria a pistola aí. D, deslocamento temporal do comentário lateral. Esse comentário lateral é aquele ali que remete ao tempo, né? Já não esse como antes, né? Ou seja, o duelo de hoje não são como de antigamente, mas tem deslocamento temporal. É um termo temporal ali? Mas não é nesse campo do deslocamento. Vamos já entender isso.
Letra E, posicionamento relaxado dos personagens. Né? Na verdade, aí, né, o relaxado ali, tá só os personagens, não os seus, né, seus comentários ou suas falas. Então, a aceitação imediata da provocação, né, que seria uma possível resposta, né, não seria a resposta correta, por quê? Porque no enunciado ele quer saber o efeito de humor. Né? Então, o efeito de humor, pessoal, ele é a crítica maior. Qual a crítica, né, que está sendo feita ali? Tem uma aceitação da provocação? Tem, mas não é isso que causa o efeito de humor. Né? Há um deslocamento temporal do comentário lateral? Sim, há um deslocamento temporal, já que nós temos ali, né, o uso de advérbios de tempo, né, de expressões temporais. Mas não é isso também que causa o efeito de humor. Isso acontece na tirinha, mas não é a causadora do efeito de humor. Né? Então, galera, nossa resposta aí, sugestão de armas não convencionais para o duelo. Por quê? Porque nós estamos fazendo nessa ligação temporal entre o antes e o agora, justamente nessa crítica ao fato de os duelos hoje serem mais no mundo virtual. Né? Aí há uma crítica embutida dos jogos, né, esses softs, Free Fire, né, Call of Duty, todos esses jogos que envolvem aí a troca de tiro, né? Mas não convencional, remotando-se aí ao período arcaico, antigo, né? Onde os duelos eram diferentes. Então as disputas hoje são virtuais. Então essa é a crítica aí da Chage. Aqui nós temos agora, né, galera, uma tirinha, tá? Então não confundam. A tirinha, ela tem um começo, meio e fim. Então, nós temos mais aí de um quadro, né? Nós temos 4 quadrinhos, tá? Ah, professor, mas eu já vi a história da Mafalda só com um quadrinho. Então, nesse caso aí, ela seria Chage, né? Porque a personagem Mafalda aí, que é uma das mais conhecidas e utilizadas para essa interpretação, ela tem tanto tirinhas, Chages e também tem histórias em quadrinhos, né? Mafalda é uma personagem que tramita entre esses 3 gêneros. Então vamos fazer a leitura dessa, né? Me arrepiento los tipos que pensam que a mulher é inferior, né? Ou seja, eu não gosto, né, de pessoas que falam que as mulheres são inferiores. Né? Então quem fala isso é a personagem Susanita. Então, galera, antes de continuar a leitura, faço só um gancho aqui, né, explicar para vocês algumas peculiaridades da tirinha da Mafalda, né, da Chage, ou da própria história e quadrinho dessa personagem. Seria interessante vocês fazerem um adendo aí, uma leitura complementar sobre a personagem Mafalda mesmo, né, conhecendo os personagens. Porque eu sempre digo aos meus alunos, se você entender o contexto onde foi escrita a história da Mafalda e a característica de cada personagem, não importa qual a pergunta que venha sobre a Mafalda, vocês vão acertar todas, tá? Porque elas têm especificidades bem ligadas aí, né, ao período aí das lutas feministas, das ditaduras militares espalhadas aí, né, pela América Latina. Então tem todo esse conflito de sociedade, de interesse, de valorização, de desempenho, de papel da mulher. Então tem essas críticas. Então se você conhecer cada personagem, né, você vai, de cara assim, não vai precisar nem ler muita coisa denunciada, você já vai entender. Por exemplo aqui, né, na Susanita. Susanita, ela é uma personagem, né, melhor amiga da Mafalda, que ela tem aqueles valores tradicionais, né, o papel da mulher. Aqueles papéis bem tradicionais da mulher que cuidava do lar, educava os filhos, né? Bem aí na década nos inícios aí da década de 40, 30, né? Até mesmo aí no Brasil Império, né? No Brasil colonial. Então, esse papel onde a mulher ela era centrada nos seus afazeres domésticos. Então, como ela é tradicionalista, ela valoriza a mulher que desempenha essas funções, a personagem Susanita. Em oposição, né, a esse tipo de pensamento, nós temos a Mafalda, que é uma personagem de cunho feminista, né, defende o ideal da valorização da mulher, da inserção dela no mercado de trabalho, da questão do empoderamento feminino, das causas, direito, igualdade. Então, tudo aquilo que o movimento feminista prega, a Mafalda ela defende, porque ela é uma personagem assim, né? Então, ela com a Susanita, apesar de serem amigas, ela diverge totalmente do pensamento da outra, uma vez que ela critica esses moldes tradicionais
né, da mulher, tá? Então nós já temos muito bem esse embate aqui definido no primeiro quadro. Então Mafalda responde: será que mais que nada lá bem em tarefas domésticas? Ou seja, será que as pessoas só conseguem ver a mulher em tarefas domésticas? E bueno, es que para isso estamos lá mujeres. A fim de contas, uma mulher que não cocina, que não plancha, que não lava, nem limpa, nem nada disso é menos mulher, né, que diablos. Ou seja, para isso estamos nós as mulheres, né? Susanita diz aí no seu papel tradicional. Afinal, aí uma mulher que não cozinha, que não passa roupa, que não lava, não limpa, né? É menos mulher que as outras. Então, ela diz que o papel da mulher é esse mesmo, é lavar, passar, fazer comida, né? Aí Mafalda levanta um questionamento para ela, né? Então, segundo vos, uma mulher que tenha cocineira, lavadeira e mucama e demais, é pouco mulher? Ou seja, então, Susanita, quer dizer que a mulher que trabalha fora, que ela paga a cozinheira dela, tem uma lavadeira e uma empregada doméstica, né? E remunera essa pessoa, é menos mulher do que a que está trabalhando para ela? Ela deixa o questionamento, né? E aí, Susanita desconversa e faz: momentito, uma coisa é lá mulheres e outra, ele status, né? Ou seja, uma coisa é a mulher, outra coisa é o status. Então vamos ver aí, né? A personagem Susanita, no último quadro, inventa o vocábulo mulheres, ou seja, né? Ela pega essa ideia central do que está falando o termo, né? Mulheres, utilizando-se de um recurso de formação da palavra existente na língua espanhola, né? Então ela desfaz, né, essa ideia central. Na concepção da personagem, né, o sentido do vocábulo mulheres, né? Então, observe, nós temos diferentes semânticas para a palavra mulheres. Então, é justamente que a crítica que a tirinha traz, né? Nós temos o que é uma mulher para Mafalda e o que é uma mulher para Susanita. Então, são papéis sociais desempenhados em duas concepções diferentes. Como eu havia dito aqui antes, Susanita é tradicionalista. Então, para ela, o papel da mulher é um. Já a Mafalda, que é feminista, o papel é outro. Então, esse jogo de sentidos aí no campo da semântica é que está sendo cobrado aqui na questão do Enem, né? O autor ele quer saber a balança aí entre esses dois vocábulos aí. Mas para Susanita, o termo mulheres, ele está remetido a quê? Então, há falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às tarefas domésticas, né? Seguramos isso daí porque fala essa questão de criticar, né? Já que a Susanita aí é tradicionalista, essa questão das tarefas domésticas. B, valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas. Tá bem parecida com a A, né? Só que essa do campo é o contrário. É uma valorização para as mulheres que realizam e na A é uma inferiorização das mulheres que não realizam, né? Letra C, inferioridade das mulheres que praticam as tarefas domésticas. O contrário. Susanita, se ela diz que o papel da mulher é esse mesmo, lavar, passar, cozinhar, então para ela não há inferioridade das mulheres que praticam a tarefa doméstica. Ao contrário. Relevância social das mulheres que possuem empregados para realizar as tarefas domésticas. Não, né? Quem traz essa questão das empregadas domésticas e as mulheres que desempenham essas funções é Mafalda, né? Mas justamente contratada por outra mulher que tem uma vida social diferente dessa primeira. Letra E, independência das mulheres que não se prendem apenas às tarefas domésticas. Aqui nós estamos perguntando, né, para Susanita, a gente não pode confundir para Mafalda. Então, para Susanita, né, não há essa questão de dependência, de interdependência, né, porque ela valoriza justamente as mulheres que desempenham as funções domésticas, né? Então, nossa resposta, galera, só pode ser a letra B, né? Por quê? Vamos voltar aqui no quadrinho, né? Olha aí, ó, no segundo quadrinho, né, ela diz, né, bueno, é para isso que estamos nós mulheres, né? Ou seja, a nossa missão, dar conta de casa, de cozinhar, de lavar, de passar, né? Esse é o papel da mulher, né? Então há aqui uma valorização, né, das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas, né? Então, a A não pode ser por quê? Porque nem falou nesse quesito feminilidade, né? Falou justamente do papel da mulher
na sociedade atual, né, contemporânea. 3, né, novamente voltamos aqui para charge, né, como bem disse, charge tem só um quadro, né, com recurso verbal, não verbal, e aí temos outra crítica, né, aí essa charge é do Gaturro, né, um personagem bem conhecido aí, se você observar dentro do contexto, o Gaturro ele nem participa de forma direta, né, ele está lá ao lado ali do notebook, só com o olhinho arregalado olhando para a situação, né. Então nós temos ali, sabes que creo, né, o personagem disse, ou seja, você sabe o que eu acredito? Que tanta tecnologia, tanta era digital, tanta adelante na carreira informática, nos ha levado a uma época de deshumanização, de despersonalização. Ou seja, sabe o que eu acredito? Que tanta tecnologia, tanta era digital, né, tanto progresso aí na área da informática, nos tem levado aí a uma época de desumanização e de despersonalização, né? Ou seja, uma perca de humanidade, uma vez que muitas das vezes a máquina substitui o homem, e uma despersonalidade, ou seja, você perde a sua personalidade. Aí o outro personagem, né, que perguntou, que ele estava perguntando para ele, uma vez que ele fez uma pergunta ali, ele disse, eu não coincido com o Bozo, ou seja, eu não concordo contigo. E aí ele responde, e a vos que tem pergunto, estou falando com o meu notebook, ou seja, é com você não que eu estou falando é com o meu notebook, né? Então nós temos aí, né, toda uma crítica por trás, vamos saber ali o que é que o enunciado quer. A charge, né, é um gênero textual que possui caráter humorístico e crítico. Ao abordar o tema do uso da tecnologia, né, então nós já estamos vendo aí o tema, tecnologia, o uso dela. Essa charge critica o quê? Então qual o efeito de humor, né, a crítica? A postura das pessoas que não respeitam a opinião dos outros. B, tendência de algumas pessoas a interferirem na conversa alheia. Né? C, forma como a tecnologia ampliou a comunicação e a interação entre as pessoas. Hábito das pessoas que passam muitas horas conectadas ao indivíduo cujo comportamento destoa de seu discurso. Então vamos analisar aqui, né, item por item. A, postura de pessoas que não respeitam a opinião dos outros. Aí, acontece isso na charge? Acontece, como eu sempre falei, pessoal. Geralmente as respostas, elas colocam situações que aconteceram dentro da tirinha, da charge, né, nesse caso aqui. Mas aí, por que não ser a resposta certa? Porque justamente a gente tem que entender a temática maior, a central. Ou seja, é aquela pegadinha assim, dentro da resposta certa, eu tenho que ver qual é que está mais certa, né? Porque nem todas ali são assertativas ou afirmativas falsas. Elas são o quê? Uma tentativa do autor confundir você na hora que está fazendo a prova. Então ele quer saber, ele quer entender se você compreende o gênero charge e principalmente efeito de humor e crítica, que é geralmente as charges das tirinhas sempre vão trazer esse questionamento. Qual é o efeito de humor? Qual a crítica social, né? Para isso eu tenho que entender a temática maior. A temática maior aqui está referente ao uso da tecnologia, né? A crítica da tecnologia. É claro que quando o personagem pergunta e o outro responde, ele soa até como meio mal educado, né? Que ele diz, eu não estou perguntando para ti não, meu irmão, estou falando com o meu notebook. Então há uma postura de pessoa que não respeita a opinião do outro, até há, porque ele nem levou em consideração, né, a resposta do colega. Que ele disse, não estou falando contigo, né? Foi bem isso. Mas essa não é a crítica, não é uma temática maior aí. B, tendência de algumas pessoas a interferir em conversa alheia. Ou seja, né, o A e o B agora. Claro que a outra, né, mas o personagem que respondeu, deu a opinião dele, disse que não concordava com ele, pensou que ele estava falando com ele, né? E aí, de certa forma, ele se intrometeu ali no diálogo entre o cara e o notebook. O cara estava falando sozinho com o computador, o cara lá foi lá e se meteu. Mas não é essa crítica. Acontece essa interferência? Acontece, mas não é o efeito de humor, não é causado por isso. Letra C, forma como a tecnologia ampliou a comunicação e interação entre as pessoas. Isso aí no sentido geral acontece, mas na charge é o contrário, né? O personagem ele critica isso aí, né? Ele fala justamente da desumanização e da despersonalização, ou seja, ele traz os contras, né? Ele não fala aqui dos pós, né? Ele fala dos contras, então os benefícios ele deixa aqui meio de lado. Ele vai dizer que ali essa questão
da tecnologia é um pouco ruim também, né? Então ele abandonou de lado essa questão aí dos dos benefícios, né? Ele está indo para o malefício. Letra D. Hábito das pessoas que passam muitas horas conectadas. Posso até inferir que há um hábito ali, né? Já de falar com o próprio computador, já que passa tanta hora conectada, mas não é essa a crítica, né? Então sobrou analisarmos a letra E, indivíduo cujo comportamento destoa de seu discurso. Essa é a resposta, mas para mim colocar isso aí como resposta, eu precisaria saber o que, né? O que significa a palavra destoa, né? Destoa quer dizer divergir, né? Ou seja, ir de encontro. Então, o comportamento dele diverge com o seu discurso. Isso acontece? Sim. Observe que ele diz que a pessoa que usa computador é uma pessoa desumana e sem personalidade. Mas, ao mesmo tempo, ele está até falando com o computador. Ou seja, a prática dele não condiz com a teoria. Porque se fosse o contrário, nem notebook é para ele ter. Já que ele critica, né, e fala dos malefícios, o certo é ele estar usando um recurso oral e nem estar usando uma máquina ali. Então, ele prega dizendo que a internet é ruim, mas na verdade o que ele faz uso é toda hora, né? Ele faz uso da tecnologia. Então, nesse caso aí, realmente, o indivíduo, o seu comportamento é diferente da sua fala, né? Do seu discurso. Então, essa é a resposta correta, galera. Aí vamos finalizar aqui, né, com essa tirinha do Gaturro aí, né? Temos 4 quadrinhos nessa tirinha. Então, Gaturro diz: Ágata, estou bebendo um tórrido romance com minha maestra, Ruda Vinagrete. Ou seja, eu estou vivendo um romance ardente com a minha professora, né, Ruda Vinagrete. Aí analisamos ali a imagem, os coraçãozinhos saindo ali, né? Então, ele diz que está tendo um caso aí, está tendo um romance com a professora dele. Aí a Ágata diz: desculpa-me. E ele sabe que está vivendo um romance com o Bolso, né? Ou seja, ela sabe que também está tendo esse romance contigo. Ela disse: ah, por favor, né? Ele diz, né? Me perdoe, por favor. Mira, olha, todos os dias lhe mando uma carta de amor e ele me devolve com marca de rojo, né? Ou seja, todo dia eu mando para ela uma carta de amor e ela me devolve ali cheio de marcaçõezinhas vermelhas, a cor do amor, né? O coração, aquele negócio todo, tudo é vermelho, a cor do amor. Aí ela dá uma olhada, né, na carta, ela disse: não, Gaturro, são os erros de ortografia corrigidos em rojo. Ou seja, não, Gaturro, isso aqui não é devolutiva de romance nenhum, isso aí é as marcações aí dos erros ortográficos aí que tu errou no texto, né? E ela marca tudinho, corrige aí a ortografia, marcando na cor vermelha, que é a cor de correção geralmente utilizada para os professores. E aí, né, temos a pergunta: o gênero textual, história em quadrinhos, né, pode ser usado com a intenção de provocar humor. Na tira, o cartunista Nick atinge o clímax dessa intenção. Olha só, esse clímax, né, ele dentro do gênero narrativo é aquele ápice, né, é o momento mais importante da história. Então, quando é que há esse momento, né, mais importante aí da história? Quando é que há o clímax, ou seja, quando é que há uma desconstrução, né, quando é que isso acaba, ou seja, é uma espécie já quase do desfecho ali, né? Então, apresenta já no primeiro quadro a contradição de humores nas feições da professora e do aluno, né? Nada a ver. Isso aí. Sugere com os pontos de exclamação a entonação incrédula de Gaturro em relação à pergunta de Ágata. Podemos ver, né, que ele não fica incrédulo aqui, ele até responde ela aqui, tá? Compõe um cenário irreal em que uma professora não percebe no texto de um aluno sua verdadeira intenção. Na verdade, nem fala dessa intencionalidade da professora. A partir de um momento que ela se propôs a fazer a correção, né, ela analisa ali realmente o que está contido no texto, não sua intenção, tá? Então, esse cenário, na verdade, não é irreal, né, é real. Aponta que Ágata desconstrói a ideia inicial de Gaturro a respeito das reais intenções da professora. Então, isso aí realmente acontece, né? Quando o Gaturro está todo feliz achando que a professora está correspondendo ele, a Ágata vai lá e desconstrói isso. Fala: não, Gaturro, essas cores vermelhas aqui não quer dizer que ela está dando devolutiva para ti, não. Ela está fazendo são as correções do teu texto. Então, ele dá uma quebrada ali nas intenções de Gaturro, né? E da professora, né? E a letra E congela a imagem de Ágata, indicando seu desinteresse pela situação vivida por Gaturro.
não há esse desinteresse, né? Na verdade, ela até pega lá a carta que ele mandou e dá uma olhada. Então, a resposta correta é realmente essa letra D aí, né? A Agatha, ela desconstrói a ideia do Gatu quando faz, né, esse aponte aí no texto, dizendo as reais intenções da professora com o texto dele. Então, galera, nós chegamos ao final de mais uma aula, né? Sempre interessante, sempre que tiverem a oportunidade, acessem a plataforma Eduque, né? Façam leituras complementares, principalmente nessas questões aí que envolvem a tirinha da Mafalda, para até aumentar seu conhecimento de mundo. Isso aí, tchau, tchau, até a próxima aula.